Vamos passar para a segunda parte da reunião. Chamo o doutor Eduardo para apresentá-lo. Doutor Eduardo, bom dia. Bom dia a todos. Eu vou apresentar então o caso da coluna, depois o Bruno vai fazer uma breve revisão sobre o tema aqui. Apaga a luz para a gente. É um paciente de sexo masculino, branco, 34 anos, casado e natural e procedente aqui de São Paulo. A história dele é uma lombociatalgia há 1 ano. Então, o paciente refere uma dor lombar progressiva, neste período aí de 1 ano, diária, contínua. E o que chamava atenção é que ele não tinha, essa dor nele não tinha relação com o movimento ou com a atividade física. Ele tinha uma dor contínua, parado, em repouso, deitado, dormindo. E isso é o que chamava um pouquinho a atenção da lombalgia dele. E há 6 meses ele iniciou uma irradiação para membro inferior esquerdo, principalmente em região da coxa, que chegava até a face medial da panturrilha. É um paciente rígido, tentou vários medicamentos sem controle da dor. O exame físico geral normal. No exame neurológico também a gente não tinha nenhum dado objetivo ao exame. Ele descrevia uma alteração sensitiva quando a gente examinava a região dermátomo de L4, que era uma sensação diferente, não era uma perda, uma hipoestesia, mas ele sentia diferente. A gente interrogou se isso era só uma parestesia, uma desestesia, enfim. E aqui a gente pergunta as hipóteses diagnósticas aqui para algum residente. Fernando olhou, você mesmo. Pode falar, Fernando. Paciente de 34 anos, né, um adulto jovem, com uma queixa de dor lombar com irradiação, tem uma lombociatalgia. Diagnóstico síndrome com uma dor lombar, né, síndrome de lombociatalgia. Topográfico ali tinha uma hipoestesia em dermátomo de L4. Etiológico, pela prevalência, talvez uma hérnia de disco. Então ficou realmente uma síndrome miálgica. A gente topografou pelo pouco que tinha aí de exame e de radiação da dor também realmente em raiz de L4 à esquerda. A gente pensou pela epidemiologia um processo degenerativo pela prevalência, mas a gente interrogou um processo secundário aí devido àquela característica que era um pouquinho diferente de não ser um quadro mecânico. Mas realmente a hipótese principal seria degenerativa. Quer comentar o exame? Eu coloquei aqui os exames principais, é o que a gente tem. A gente tem um corte axial aqui de tomografia. Você quer continuar descrevendo aí, Fernanda? Vamos junto aqui, ó, pelo adiantar. A gente vê aqui na região justa vertebral, aqui justa ao corpo de L4 à esquerda, né, tivemos a musculatura aqui, psoas, e essa lesão hipodensa. Aqui já é o contraste, uma discreta captação na periferia. E é uma imagem basicamente fora já do canal. A ressonância, o T1 era iso-intenso, e no T2 a gente via essa imagem saindo pelo forame de L4, com uma hiperintensidade, que dá para ver aqui nesse corte. Esse é o forame de L4. E na ressonância aqui, T1 com gadolínio, a gente vê essa imagem com captação de contraste, pegando a extensão da região para logo assim do corpo de L4 à esquerda. Alguém tem alguma hipótese para essa lesão aqui? Fala no microfone aí, quem falou? Quer falar? Fala aí. O processo tumoral do próprio nervo parece estar saindo. Chivanoma, talvez. A gente pensou também numa lesão de baía nervosa. Com esse sintoma, um paciente jovem, e aí? Opera, não opera? Observa? Opera. Eu pensei muito,
pedi até para ele passar em alguns colegas, a maioria não indicou a cirurgia. Só que é um paciente jovem, né? Tudo bem, a gente pode até eventualmente operá-lo e não melhorar essa dor, mas se essa lesão continuar crescendo, o que nós vamos fazer depois? Se isso aí chegar lá na frente, encostar em grande vaso ou vier para o canal, eu não conseguia pensar em outra coisa para ele a não ser a cirurgia. Alguém aqui faria algum acompanhamento radiológico nessa idade? Veja, claro que isso aqui a pergunta é meio advogado do diabo, né? Mas assim, cravar que isso daí é um neurinoma é um estudo, é um exercício de adivinhação, pura e simplesmente, né? Porque assim, o forame não está francamente dilatado, a captação não é homogênea como costuma ser nos neurinomas. A sintomatologia do paciente, se você quiser ser muito explícito e se reportar a lesão paravertebral do lado esquerdo que está aparecendo lá, pode ser que a raiz nervosa, como corresponde a lesão ao corpo vertebral de L4, a raiz, para uma lesão extracanal como é aquela que está aparecendo, a raiz que estaria comprometida seria a raiz superior, não a raiz propriamente de L4 e muito menos a raiz de L5, já que você tem sintoma indo até a panturrilha, né? Que é uma doença que é passível da gente pensar em fazer abordagem cirurgicamente, mas a gente tem que ampliar um pouquinho o leque das opções do que pode ser. A captação é periférica, o que não é comum em neurinoma, né? A sintomatologia, se for levar bem em consideração, está no corpo da vértebra, né? Então, o corpo da vértebra, dificilmente você vai ter relação direta com a raiz que está comprometida. Tudo bem, o forame desse lado também está um pouquinho, parece que comprometido, mas é só para a gente raciocinar dentro do raciocínio dentro de lógica, né? Se a gente for raciocinar do ponto de vista panaceico, quer dizer, tudo que parece neurinoma é neurinoma, ou tudo que parece com o sistema nervoso eu podia falar que era um liquoroma também, né? Porque se você for ver o sinal é o mesmo sinal que tem dentro do saco dural, né? É só do ponto de vista da gente não ir direto para um diagnóstico numa doença que não é tão tranchante assim, que seja neurinoma, né? Eu concordo com tudo isso aí, doutor, só que realmente parece lesão, sim, porque capta contraste, né, no gadolínio. Não. Gordon, eu queria só fazer 2 comentários. Eu também pensaria em cirurgia, mas não sei se eu pensaria necessariamente de saída numa cirurgia aberta. Você vê que a topografia comportaria perfeitamente uma biópsia percutânea com agulha, tem vários métodos de fazer biópsia, né? E eu queria que você comentasse também os aspectos intracanal, que eu não me lembro, você tem uma hipertrofia de ligamento aí, não tem? Temos aí uma protrusãozinha discal, temos um paciente de 34 anos com algum direcionamento para uma estenose de canal, que seria até um pouco precoce para um indivíduo nessa faixa etária, né? Me parece que esse ligamento amarelo está hipertrofiado, né? Eu não trouxe o exame completo, só os achados positivos, mas realmente assim, a parte de disco e de parte degenerativa não tinha muita correspondência, doutor Sinal. Talvez aquele corte caprichoso ali da tomografia mesmo, aquela parte cinza até lembre mesmo um amarelo dobrado, mas não tinha estenose nesse nível, não. A grande questão aqui, até mesmo para uma biópsia, por onde a gente chega nessa lesão aí? Sei que eu queria discutir, doutor Oreste, qual corredor cirúrgico para acessar uma lesão dessa, porque dependendo do que a gente fizer, nós vamos piorar esse paciente, até em termos de dor, né? E instabilidade que ele não tem. Eu não coloquei o coronal aqui. Pela frente, por trás, posterolateral, lateral. As setinhas ali.
Posterolateral, se você tiver, né, se você for pensar em fazer se você olhar no córtex sagital, a lesão, o hipersinal que estava aparecendo naquele T2 que você mostrou em córtex sagital, era um sinal que estava alterado na parte inferior, né, um pouco acima do platô inferior da vértebra, né? Teoricamente, você conseguiria atravessar os acidentes ósseos mais laterais aí, né? Apófise transversa, essas coisas, entre uma vértebra e outra, e teoricamente você conseguiria chegar na lesão. E a outra possibilidade é tentar fazer a biópsia com orientação ou com neuronavegação, ou fazer a biópsia com orientação pela tomografia, né? Uhum. Né? Eu, assim, não pensaria em fazer alguma outra coisa tipo endoscopia, porque eu acho que a dificuldade de fazer endoscopia aí seria a mesma dificuldade de colocar uma agulha para fazer a punção, né? Acho, não tenho experiência né? Então não sei dizer com certeza. Agora, claro que você está correndo risco, né? Mas do mesmo jeito, se você for operar um paciente, você também vai correr risco de causar algum problema para ele. Alguém mais quer comentar algum outro acesso aí que pensaria nesse caso? Hoje em dia a gente tem conseguido aumentar a casuística de experiência com acessos laterais, né? Claro que a preocupação com o plexo nervoso que passa dentro do pessoas é uma preocupação grande, mas pensando nisso também, houve um grande desenvolvimento na parte de monitorização da musculatura das pessoas, né? E dos nervos que estão... Eu acharia que para esse tipo de lesão, né, e corroborando até o acesso cirúrgico, né, a dúvida do diagnóstico corrobora o intuito de você fazer o diagnóstico histológico também, né? Eu iria para fazer uma biópsia excisional da lesão, sim, por via lateral. Né, hoje a gente tem recursos, né, a gente aprendeu muito, é um nível razoável, acho que é 3-4, né, um nível, mais ou menos, né, um nível razoável para você pensar em fazer o acesso lateral. O pessoas não é tão grande. A lesão, ela tá, talvez ali falta um pouquinho de corte para vocês se localizarem um pouquinho mais, ela está do forame de L4 para cima, deitada até o platô de L4, pegando toda a extensão lateral do corpo, que é essa imagem. É homem, né? Apesar de ser homem, é um nível que, né, você não vai ter o problema do acesso lateral da crista ilíaca, né? Então pensaria bastante no acesso lateral, sim, a setinha que você está colocando para as pessoas, né? E com a monitorização das pessoas. Eu acho que assim, via anterior aqui na frente de vaso para trabalhar nessa parte lateral é extremamente difícil e arriscado. Se a gente vier por via posterior, que a maioria dos cirurgiões estão habituados, você vai fazer um estrago ósseo enorme para chegar nessa lesão. Aí o que sobra, talvez um acesso de Wiltz pela lateral, que o Dr. Oreste colocou, que talvez por uma biópsia seria factível, mas para você acessar essa lesão como um todo lá na frente, também vai ter dificuldade um pouquinho na parte anterior. Então pensei mesmo num acesso lateral, uma lombotomia, e aí, como a gente tem feito uns acessos menos invasivos, guiados por neurofisiologia, a gente posicionou esse paciente como um acesso de X-Leaf, marcamos ali o corpo vertebral de L4, aqui com o kit mesmo de acesso por mini-open ao disco, nós localizamos a lesão pelo raio-x e pela neurofisiologia. Aquela caneta ali de estimulação, ela vem junto com o próprio kit, e pelos miliamperes ele mostra mais ou menos a distância que a gente está do plexo, que se encontra na parte posterior ali do psoas. E então a gente tem mais ou menos essa analogia. Naquele caso ali, quando a gente foi abrir o afastador, a gente estava estimulando com mais de 20 miliamperes, então a gente está pelo menos a 2 milímetros longe do plexo. E uma vez localizado, a gente faz o sistema de dilatação tubular, e o final é o afastamento com aquele afastador próprio. A gente abre primeiro as lâminas crânio-caudal, e depois a gente vem retraindo a outra lâmina, e nós caímos exatamente em cima da lesão.
até então a gente usou o próprio estimulador do sistema e depois nós continuamos a cirurgia com a monitorização com o neurofisiologista para a gente ter todo o outro arsenal de eletroneuromiografia provocada, enfim. A lesão realmente foi bem simples de remover, uma vez chegado lá. E a gente conseguiu remover ela como um todo, estimulou aquela parte mais próxima do forame, a gente não encontrou nenhum estímulo motor, cortamos e esvaziamos com aspirador ultrassônico e conseguimos esvaziar, mobilizar bem a cápsula, conseguimos uma exérese total por essa via. Foi uma cirurgia bem rápida, 1h40 o tempo total, sangramento mínimo, sem intercorrência, o paciente foi embora no dia seguinte mantendo uma parestesia semelhante em L4. Ele já tem 1 ano e meio de pós-operatório, eu vi ele há 1 ano e 3 meses, que eu puxei do prontuário, ele praticamente está sem incômodo nenhum e sem lesão em 2 ressonâncias já. Eu vou chamar o Bruno aqui para fazer uma revisão sobre schwannomas, que foi o diagnóstico histológico. Olá, vamos falar então hoje sobre os tumores de bainha neural espinhais. Com relação a... Quando a gente vai... O caso apresentado foi um caso atípico, mas normalmente esses tumores têm componentes intracanal. Primeiro, com relação ao diagnóstico diferencial dos tumores espinhais, a gente tem que primeiro localizar em qual compartimento o tumor está. Se ele está no compartimento extradural, intradural, extramedular ou intramedular. Sendo que extradural, o principal diagnóstico diferencial são as metástases. No intradural, extramedular, nós temos os schwannomas, neurinomas e meningiomas. E no intramedular, os principais diagnósticos diferenciais são ependimoma, hemangioblastoma e astrocitoma. Com relação aos tumores intradurais e extramedulares, os tumores de bainha neural, eles correspondem a 25% do total, sendo que a grande maioria são schwannomas e 30% os neurofibromas, sendo relativamente incomum as formas malignas, que no caso é o neurofibrosarcoma. Com relação às formas de apresentação, temos basicamente 2 tipos, as formas esporádicas e as relacionadas a síndromes hereditárias, no caso, a neurofibromatose tipo 1 e tipo 2. Os casos esporádicos, eles perfazem a grande maioria dos casos, 98% dos casos são esporádicos, e ocorrem principalmente entre a 5ª e a 7ª década de vida. Com relação aos pacientes, considerando apenas os pacientes com neurofibromatose tipo 1, só 2% vão apresentar tumores espinhais. Na neurofibromatose tipo 1, a apresentação ela é predominantemente extraespinhal, né? No caso da neurofibromatose tipo 2, 90% dos pacientes apresentam um componente espinhal. Com relação ao anatomopatológico, é interessante a gente diferenciar o neurofibroma do schwannoma. Ambos têm na sua composição células de Schwann. No entanto, o schwannoma ele apresenta um crescimento relativamente excêntrico ao nervo, e os neurofibromas eles têm um crescimento fusiforme, ele engloba o nervo, né? Dessa forma, os neurofibromas incluem os axônios, e os schwannomas raramente têm componente axonal dentro do nervo. Outra diferença é que os schwannomas apresentam núcleos alongados, né? E os neuromas eles têm os núcleos um pouco mais ondulados em relação ao schwannoma. Então, a gente aqui tem uma exemplificações das lâminas de schwannoma e neurofibroma. A, B e C correspondem a lâminas de schwannoma. Então, no A, a gente consegue ver esses núcleos alongados, empaliçadas. Em B, é um aumento da lâmina A, onde a gente vê no canto superior a formação empaliçadas e em B uma formação mais frouxa, que a gente chama de padrão Anthony B. Então, na figura B, acima, a gente tem um padrão Anthony A e abaixo o padrão Anthony B. Em C, a gente tem exemplificado os corpúsculos de Verocai, que no caso eles são
como os núcleos do chivanoma estão organizados em paliçadas, algumas regiões anucleares que correspondem a agrupamentos plasmáticos, a gente chama de núcleos de Verocai. Na figura D é uma exemplificação de uma lâmina de neurofibroma, onde a gente pode ver esse padrão de núcleos mais ondulados. Aqui são duas figuras esquemáticas, mostrando justamente esse padrão que eu tinha citado, que o chivanoma à esquerda tem um crescimento excêntrico, ou seja, ele não inclui geralmente o nervo, e à esquerda a gente tem uma figura esquemática de um neurofibroma, que, como eu falei, é um tumor que engloba o nervo com crescimento fusiforme. Com relação à apresentação clínica, por apresentar um crescimento lento, é esperado que esses tipos de tumor tenham uma clínica insidiosa. Obviamente, a clínica vai depender do nível acometido, né? Se tiver os tumores lombares têm uma apresentação predominantemente radicular, e os tumores torácicos e cervicais têm uma clínica de mielopatia. No entanto, esses tumores, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, eles crescem a partir da raiz dorsal, da raiz sensitiva. Então, frequentemente, esses tumores têm um componente de uma sintomatologia sensorial associada. Sendo o acometimento motor radicular é incomum. O paciente tem acometimento motor quando ele tem um nível cervical ou torácico com compressão medular, e aí tem uma miopatia. Do ponto de vista de clínica, esses pacientes, quando se apresentam com a clínica, na grande parte das vezes, a gente vai fazer diagnóstico diferencial, justamente como o Fernando falou, pela questão da epidemiologia, com hernia de disco, né, alterações degenerativas, ou até com outras síndromes neurológicas. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico de eleição para conseguir flagrar esse tipo de lesão é a ressonância, onde se apresenta como uma massa sólida, e como o Dr. Este falou, esses tumores eles apresentam impregnação homogênea pelo gadolínio na grande maioria das vezes. Podem apresentar uma impregnação heterogênea nos casos onde há presença de cisto, hemorragia ou necrose. Geralmente são lesões bem delimitadas e únicas. Nos casos quando você flagra um tumor com suspeita de chivanoma, é interessante fazer um estudo de neuroeixo para poder fazer um diagnóstico diferencial, porque você pode flagrar lesões múltiplas, que nesse caso chamaria atenção para o diagnóstico de uma neurofibromatose tipo 2, ou até de outras lesões que levariam a suspeita de drop mets por causa de alguma lesão intracraniana, por exemplo. A forma clássica é a forma de Alteres, mas ela ocorre em uma minoria dos casos, né? Só 15% dos casos vão apresentar um componente extracanal e vai ter essa forma de Alteres. E quando mesmo havendo a forma de Alteres, é importante fazer diagnóstico diferencial com outros tipos de lesão, no caso os lipomas e os meningiomas. Isso não é patognomônico de chivanoma, é importante que se frise isso. Bem, como eu falei, a ressonância neuroeixo vai ser importante para o diagnóstico de lesões múltiplas, que vai chamar a atenção para duas coisas, ou o diagnóstico de lesões metastáticas, ou o diagnóstico da forma associada a síndromes genéticas. Do ponto de vista de imagem, as lesões intradurais extramedulares fazem diagnóstico diferencial com os meningiomas e o ependimoma mixopapilar. Aqui abaixo, uma representação de uma ressonância mostrando o aspecto típico de uma lesão intradural extramedular. Nesse caso aqui, um chivanoma. Mas aqui nós temos dois exemplos de diagnósticos diferenciais. À esquerda, a gente tem um exemplo do outro diagnóstico diferencial, que é o meningioma, e à direita, o ependimoma mixopapilar. O tratamento ele é cirúrgico, sendo que se tenta sempre a ressecção total. Radioterapia e quimioterapia não tem lugar bem definido no tratamento desse tipo de patologia, sendo que a cirurgia, se ressecção total, tende a ser curativa. A recorrência, no caso de ressecção total, ela é rara. Para a cirurgia é interessante neuromonitorização. Evitar a instrumentação sempre que possível, por causa do controle pós-operatório, porque sempre que você tem uma patologia,
uma abordagem oncológica de uma patologia espinhal, é interessante evitar a instrumentação. Caso contrário, o artefato ferromagnético pode atrapalhar o seu acompanhamento. E com relação ao acesso, vai depender bastante da localização, como o Dr. Eduardo comentou. Pode-se lançar mão de diversas estratégias, diversos acessos, diversas vias, anterior, lateral, posterior, sendo que, quando há o componente intradural, a gente utiliza predominantemente a laminotomia, sendo que aqui no serviço a gente tem dado preferência à hemilaminectomia, que oferta um amplo acesso ao saco dural, de uma forma menos invasiva e presumidamente com menos instabilização da coluna vertebral. Então, concluímos falando que os tivanomas e os neurinomas espinhais são lesões intradurais extramedulares que podem ocorrer na forma esporádica ou associadas a síndromes genéticas, no caso do neurofibromatose tipo 1 ou tipo 2, e o tratamento de escolha é o cirúrgico, tendo um bom prognóstico. Alguma pergunta para o Eduardo, para o Bruno? E você, nosso neuronauta, fica à vontade. Se tiver alguma questão, teremos imenso prazer em tentar respondê-la. E convidamos a vocês para a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, diretamente do Laboratório DASA, em colaboração com a Universidade. Convidamos para uma próxima reunião da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Tenham todos um bom dia e muito obrigado pela audiência.